Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, que Ele encontre guarida em nossos corações. Eu resolvi hoje tratar de um assunto difícil, até mesmo por conta do último vídeo que eu publiquei a respeito da hipocrisia. Eu vou tentar falar hoje, passar para vocês algumas especulações em torno do desarmamento. O Estatuto do Desarmamento de 2003, logo depois, em 2005, o referendo popular. E naquela época, meus irmãos, eu senti muita dificuldade em me posicionar. De certa forma, eu não pude, à época, devido até mesmo às minhas próprias limitações, aprofundar neste tema. E hoje, com respeito a vocês, eu quero divulgar alguns questionamentos, algumas reflexões em torno deste tema. E eu decidi fazer isso por conta do último vídeo em que eu apontei a hipocrisia daqueles que, de um lado, nos governam, aqueles que legislam, que nos representam, e também aqueles que estão à frente do Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário. E no tocante ao Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de reler um posicionamento do ministro Fux, ele que vai agora ocupar a presidência deste órgão supremo. E ele diz, numa entrevista, salvo engano, publicada em 2011, de que todo mundo sabe que o desarmamento é fundamental. Se nós analisarmos, se cada um de nós, e nós podemos fazê-lo, se cada um pesquisar no órgão da cúpula do Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, nós vamos perceber que o Supremo Tribunal Federal, muito embora em outras situações legisle de forma absurda, neste ele mantém o seu posicionamento a favor da obediência irrestrita ao Estatuto do Desarmamento. Ou seja, ele se posiciona quase sempre favorável ao desarmamento da população. E eu já de início, eu entendo que você pode pensar da mesma forma. E eu respeito. E também deixo bem claro que eu não estou antecipando o meu ponto de vista. Apenas, através dos meus raciocínios, eu quero que você reflita, pense naquilo que vai ser dito. Vocês devem ter tido acesso a um outro fato divulgado recentemente, agora, no fim de agosto, de que o Supremo Tribunal Federal ele abriu licitação para adquirir 45 pistolas automáticas de calibre 9mm. Se nós dividirmos este número, 45, pelo número de ministros, nós teremos em média 4 pistolas automáticas para cada um ministro. Eu sei que você, certamente, e é bom que reflita a respeito disso, mas você deve estar pensando. Mas veja bem, as autoridades que ocupam ou exercem uma função tão importante como ministro do Estado, até mesmo por conta da profissão que eles exercem, é necessário que eles, como ministros, e em alguns casos juízes, policiais, eles têm de ter em seu poder uma arma. Mas eu quero destacar algo mais. Talvez a população não saiba, mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal gasta por ano em torno de 3
2,4 milhões em segurança, não só pessoal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A estrutura de proteção fica disponível, a escolta disponível 24 horas por dia. E é natural que assim seja, não é mesmo? Mas talvez vocês não saibam que essa segurança também se estende ao domicílio, à cidade de cada ministro, em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo que o ministro se encontre em Brasília, esta segurança é proporcionada em cada domicílio de cada ministro. E veja bem, este esquema ele funciona mesmo quando os ministros estão em Brasília e a segurança é proporcionada em seu domicílio. Repito, em Curitiba, no caso de Fachin, no Rio de Janeiro, Marco Aurélio, Luiz Fux, São Paulo, Alexandre de Moraes, Lewandowski e assim por diante. É muito fácil falar sobre o desarmamento para aqueles que se encontram minuto a minuto, segundo a segundo, totalmente protegido. É muito fácil falar em desarmamento, penso eu, quando se encontra totalmente protegido e a maioria da população se encontra desguarnecida. Quantos empresários têm o seu estabelecimento invadido e eles não têm condições de se defender? Eu mesmo tenho um cliente que ele já foi vítima de mais de 5 assaltos, onde levou-se dele o seu produto de trabalho, relógios. Não por uma vez, por mais de uma, eu tive, coincidência ou não, a oportunidade de chegar no mesmo tempo em que ele chorava, soluçava. Muito embora o seu trabalho árduo, ele era assaltado com frequência e a sua situação financeira era difícil. Veja bem, meus irmãos, o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Talvez a maioria da população não saiba, mas basta fazer uma pesquisa. E eu aqui não vou estender esse vídeo para apontar em qual passagem, mas você, como cristão, você irá perceber que a Bíblia, ela defende a autodefesa. Ela não é contra a legítima defesa. Veja bem, talvez as pessoas não reflitam o fato de que, por exemplo, quando Jesus Cristo foi preso por empregados, pelos sacerdotes, por seus empregados, Pedro utilizou de uma espada. E este fato, meus irmãos, ele é narrado em todos os evangelhos. O evangelho de Marcos, no capítulo 12, no evangelho de João, no capítulo 18, no evangelho de Lucas, no capítulo 22, e no evangelho de Mateus, no capítulo 26. Em todos esses evangelhos, eles narram que Pedro, ele atingiu o empregado de Caifás, Malco, com a espada. E Jesus imediatamente determinou que Pedro, que ele voltasse a espada para a bainha. Embainha a tua espada, Pedro. E na mesma hora, Jesus Cristo curou a orelha de Malco, a orelha direita. Nós percebemos que também a doutrina espírita, revivendo o cristianismo, nos ensina também que a legítima defesa é algo necessário. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 7 e 8, tratando-se daquela passagem de Jesus Cristo, aquele que te bate numa face, apresentar-lhe também a outra, Allan Kardec, comentando essa passagem, deixa bem claro de que esta passagem não interdita a legítima defesa, apenas condena a vingança.
que nós não devemos fazer uma interpretação literal desta passagem a ponto de que nós, cada um de nós, que nós devemos abrir mão da nossa autodefesa. Mas o que poucas pessoas entendem, e eu acho isso natural, porque quase sempre a nossa mente ela é até mesmo manipulada inconscientemente, até mesmo nas casas espíritas, porque raramente eu não me recordo um dia de que alguém numa casa espírita tenha destacado que nós devemos nos defender. Aliás, certa vez, nesta última eleição para presidente da República, conversando com um cliente, e ele me perguntou, eu não votarei neste candidato. Como pode você, espírita, como pode cristão, você votar neste candidato? E eu tive a oportunidade, com todo respeito, de perguntar a ele se ele já havia estudado a Bíblia, o Evangelho, e, sobretudo, se ele já havia lido essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele achou estranho. Ele entendeu absurda a minha postura, mas eu passo para você, eu levo para vocês esse questionamento. Mas tem uma outra passagem de Jesus Cristo, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, onde nós ficamos assim mesmo estupefatos, quando Jesus Cristo, ele recomenda aos discípulos, pouco antes de ser preso, que cada um levasse a sua bolsa, para que cada um levasse os seus mantimentos, e acima de tudo, se algum deles não tivesse uma espada, que vendesse a sua veste para adquirir uma. Basta que você faça uma leitura breve no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versos 35 a 38. Olha, meus irmãos, eu pergunto aqui agora para que você faça uma reflexão. Nós devemos tomar ao pé da letra também de que Jesus, ao recomendar que cada discípulo adquirisse uma espada, ele estaria estimulando a violência e a guerra? Eu só quero perguntar para vocês o seguinte: nós já refletimos em que ambiente os discípulos, em que ambiente Jesus Cristo viveu naquela época? Quais perigos os discípulos, o cidadão, ele enfrentava numa viagem entre uma tribo, entre uma aldeia, entre uma cidade a outra? Quantos perigos, quantos atos violentos cada um poderia ser vítima, até mesmo por animais? Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Aquele que foi socorrido, que havia sido vítima de criminosos? O ambiente em que não só os discípulos, mas todo e qualquer cidadão naquela época, o ambiente não era propício. Era um ambiente inóspito. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, onde a violência cresce. Mas, repito, a pergunta: será que Jesus Cristo estava nos recomendando a usar a arma, a violência, em nome do Evangelho? Eu penso que não. Veja bem, meus irmãos, do mesmo modo que os discípulos, eles enfrentavam perigos, eles enfrentavam um ambiente inóspito, também nós, por vários momentos, nós enfrentaremos dificuldade. E será que nós temos o direito de abrir mão da nossa defesa para deixar com que cada bandido, irmão nosso, cada marginal, ele use da sua violência para destruir a nossa família, para invadir a nossa propriedade, para desgastar o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual? Veja bem, uma coisa, meus irmãos, é falar em legítima defesa, outra bem diferente é você procurar fazer justiça com as próprias mãos. Nós precisamos, acima de tudo, desenvolver em nós o controle emocional para que nós possamos usar este instituto do direito penal, previsto, se não em todas, mas na maioria esmagadora das legislações, como legítima defesa. Já não é mais olho por olho, dente por dente, é apenas
a necessidade de nos defendermos. Agora, para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que Jesus Cristo não nos demonstrou nestas passagens um respeito pela nossa liberdade? Ele abriu mão da sua defesa. Ele sacrificou a sua própria vida para nos trazer o benefício do Evangelho. Mas ele, em momento algum, ele determinou que cada discípulo abrisse mão do direito que todos nós temos. E eu faço uma outra pergunta. Como que nós podemos sacrificar algo se nós não temos meio de fazê-lo? Quando um presidente da República, quando um Estado, ele procura desarmar a sua população, sem sombra de dúvida, é o meio mais fácil de impor a sua vontade. Agora, quando um representante do povo, ele luta para que os cidadãos possam se defender, ele está olhando apenas o seu exclusivo interesse? E será que Jesus Cristo, ele teria como demonstrar para nós de que estava sacrificando a sua própria vida se ele não tivesse como se defender naquele momento? Augusto Cury nos mostra que Jesus Cristo, ele foi tão bom, ele tanto nos amou que ele escolheu para ser preso num ambiente mais distante, para que ele pudesse orar e para que não chamasse a atenção da população. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, ele foi aclamado pelo povo. Para não criar qualquer aglomeração, distúrbio social, ele escolheu um lugar mais longínquo para ser preso. Ele nos mostrou que nós podemos abrir mão de um direito nosso, mas nós não temos o direito de abrir mão daquilo que a lei deve favorecer a cada um de nós. Nós sabemos que Jesus Cristo, que Deus, nosso Pai, nos protege, que existe toda uma equipe de espíritos amigos que estão a velar por nós. Mas se nós já temos condições de nos defender, por que nós abriremos mão desta faculdade? E se nós fazemos isso, se nós decidimos fazer isso, certamente é porque nós nos encontramos tão desapegados da matéria que nós estamos demonstrando uma fé tão convicta na vida futura e deixando um legado para a humanidade, de que o nosso destino é a paz. Agora, uma coisa é ser pacifista, outra, bem diferente, é ser pacificador. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, deixou bem claro: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós não podemos exigir dos nossos semelhantes aquilo que nem mesmo nós temos condições de colocar em prática. Se nós estamos imbuídos de tanta fé, vamos demonstrar a nossa convicção, respeitando os direitos do próximo e abrindo mão dos nossos quando assim bem entendermos. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que Ele encontre guarida em nossos corações e que Deus nos abençoe a todos.